Bom dia, na gloriosa paz do Senhor Jesus, que hoje tenhamos um dia de bênçãos e sobre bênçãos, porque o nosso Deus é rico em misericórdia, é rico em nos abençoar. Amém? Eu sou Rita de Cássia, estou aqui na Igreja Evangélica da Paz, situado na rua Silva Jardim 503, no Macuco, em Santos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Jesus, o holocausto perfeito. Se você quiser me acompanhar, pode abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 9. Mas, primeiramente, vamos orar a Deus para nos abençoar. Curva sua cabeça, vamos orar. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos nesta manhã pelo ar que respiramos, porque dormimos e tu nos acordastes com saúde, Senhor. Vem abençoando a minha irmã, o meu irmão, caro ouvinte, as suas famílias, ó Pai. Vem derramando as suas bênçãos, vem, meu Deus, perdoando os nossos pecados, liberando as tuas misericórdias, e que esse assunto que vamos hoje tratar aqui venha cair em coração com terra boa, Senhor, para frutificar, para a tua glória, para a tua honra. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. A leitura está em Levítico, capítulo 1, dos versos 1 a 9. Primeiro versículo. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Então, nós estamos lendo aqui em Levítico, que é o terceiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés. E vamos definir algumas coisas para que a gente possa entender. Primeiro, vamos definir o que é o holocausto. É um ritual usado pelo povo hebreu para oferecer a Deus o sangue ou a carne de um animal como um pagamento substitutivo do seu pecado. E os sacerdotes, como os filhos de Arão aqui, eles tinham de ser santos, porque eles apresentavam a oferta a Deus. Então, a atividade do sacerdote era fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus santo, único e verdadeiro. Vamos continuar. Então, o holocausto é um tema
frequente e relevante no Antigo Testamento. Por isso, o livro de Levítico inicia com as instruções divinas conferidas a Moisés a respeito dos sacrifícios que seriam oferecidos no tabernáculo. Levítico mostra o tipo de sacrifício e a forma como deveria ser apresentado ao Senhor. O Deus que tudo criou precisava de sangue de animais? A resposta é não, porque tudo é dele. Contudo, os holocaustos apontavam para o plano perfeito da salvação que o Pai já havia preparado antes da fundação do mundo. O holocausto era o primeiro e o mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento, na Velha Aliança, constituindo no oferecimento de aves, de animais. A oferenda implicava a queima total da vítima como um sacrifício incondicional ao Senhor. Nós lemos isso no Levítico capítulo 1, verso 9. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Esse holocausto era a oferta que abria as solenidades diárias, sabáticas mensais e anuais do calendário levítico. A cerimônia era conhecida também como oferta queimada. Tinham dois objetivos esse holocausto. Primeiro, tornar o homem propício a Deus e aprofundar-se a comunhão de Israel com o Senhor, também no Levítico capítulo 1, verso 9. O holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado, era ofertado também como ação de graças a Deus por uma vitória alcançada. Vamos ler Levítico 1, versículo 4. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para sua expiação. O ritual, para ter validade, tinha de ser oferecido com fé e confiança na intervenção divina. Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Vamos ler Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 33. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 33. Diz assim a santa palavra de Jeremias 31, 31 a 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Maravilhoso. Vamos lá. É possível que o primeiro ato sacrificial esteja em Gênesis. Tenha ocorrido quando Deus vestiu Adão e Eva com peles para
cobrir a sua nudez. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então aí temos o primeiro sacrifício. Deus fazendo de peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. O segundo sacrifício mencionado foi o de Caim, que veio com uma oferta do fruto da terra, isto é, daquilo que havia produzido expressamente, expressando sua satisfação e orgulho. Entretanto, seu irmão Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, como forma de expressar a contrição de seu coração, o arrependimento e a necessidade da expiação de seus pecados. Isso está em Gênesis capítulo 4, versos 3 e 4. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Também é possível que a razão do sacrifício de Abel ter sido agradável a Deus, em contraste com a rejeição ao sacrifício de Caim, tenha sido o fato de Abel ter trazido o que tinha de melhor, enquanto Caim simplesmente obedeceu aos procedimentos estabelecidos. Então nós vemos aqui o Senhor se importando quando o coração está arrependido, quando o coração está sendo oferecido voluntariamente. E Abel fez assim como Deus queria, mas Caim, ele simplesmente obedeceu ao ritual. Então, para o Senhor não teve validade. Depois do dilúvio, Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Gênesis capítulo 8, o verso 20. Gênesis capítulo 8, o verso 20. 8, versos 20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. O holocausto, na história de Israel, tem 3 fases: o período patriarcal, o período mosaico e o período nacional. Oferenda de holocaustos pode ser encontrada na história de Israel, no período patriarcal, quando o sacrifício dos patriarcas Noé e Abrão, nós já acabamos de ler, Gênesis 8, 20, foi apresentado de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor. Por isso, a oferenda pode ser considerada a mais antiga da história sagrada. E no período mosaico, após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino, a fim de evitar impurezas e práticas pagãs. Quanto ao holocausto, por exemplo, apesar de já ser uma tradição na comunidade hebreia, teria de ser oferecido a seguir segundo critérios e normas bem definidas. Seria exigido, por exemplo, um altar apropriado
para as ofertas queimadas. Portanto, tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Caso contrário, os israelitas corriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcias e cananeias. Veja bem, Deus impunha leis, não são leis, impunha os estatutos, o modo certo de sacrificar um animal para ele. E Deus via o quê? Via o coração, a intenção. No período nacional, após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus com ofertas queimadas e pacíficas. Gideão, ao ser comissionado pelo Senhor para libertar Israel, adorou-o com igual oferenda. Quanto a Samuel, ofereceu ao Senhor o mesmo sacrifício, antecipando uma grande vitória sobre os filisteus. A reforma de Ezequias também foi marcada por holocaustos. Após o retorno do exílio, os judeus, agradecidos a Deus pela restauração de seu culto, também apresentaram-lhe ofertas queimadas. Ao aproximar-se do Senhor como oferta queimada, o crente hebreu mostrava, através desse rito, a sua disposição de entregar não somente a vítima ao Senhor, como também a si mesmo. Nós vamos ver que existem 5 formas de ofertar para o Senhor naquela época do Antigo Testamento. 5 principais sacrifícios que os israelitas faziam para Deus, a fim de terem os pecados perdoados e o relacionamento com Deus restaurado. Oferta holocausto está em Levítico 1, do versos 3 a 17. É voluntário. E o propósito era expiar os pecados em geral. Mostrava devoção a Deus. A oferta de manjares, também voluntário, está em Levíticos 2, dos versos 1 a 16. O propósito era demonstrar honra e respeito a Deus em adoração. E o significado? Reconhecia que todos pertencemos a Deus. A terceira oferta, sacrifício pacífico, também voluntário. Levítico 3, dos versos 1 ao 7. O propósito é expressar gratidão a Deus. Simbolizava paz e comunhão com Deus. Quarta oferta, pelo pecado. Essa sim era exigida. As 3 primeiras, holocausto, oferta de manjares, sacrifício pacífico, eram voluntárias. A oferta pelo pecado era exigida. Ela está em Levítico 4, do verso 1 até o capítulo 5, verso 13. O propósito era pagar pelo pecado cometido involuntariamente, por ignorância, por negligência ou por imprudência. E o significado? Restabelecia a comunhão do pecador com Deus e mostrava a gravidade do pecado. E a quinta oferta, oferta pela culpa, também exigida. Do capítulo 5 de Levítico, do verso 14 até o capítulo 6, verso 7. O propósito era pagar pelos pecados cometidos contra Deus e as pessoas. Um sacrifício era feito para Deus e a pessoa prejudicada era restituída. E o significado? Provia compensações para as partes lesadas. Glória a Deus, o Senhor queria tudo bem feito, no mínimo detalhe. Seu irmão observar, holocausto, oferta de manjares e sacrifício pacífico eram voluntários. Agora, exigidos eram a oferta pelo pecado e oferta pela culpa.
E nesse último, pela culpa, a pessoa prejudicada tinha que ser restituída. Então, provia as compensações para as partes lesadas. Tudo isso visando o quê? Todos esses holocaustos prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, o sacrifício vicário e perfeito. Porque, apesar desses holocaustos, ofertas, serem feitas no passado para nosso Deus, eles não eram completamente perfeitos. Então, o único que foi perfeito foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso dizemos, Jesus, o holocausto perfeito. A fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas foram-lhe necessárias: a encarnação, o sofrimento e, finalmente, morte e ressurreição. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi, está em Salmos 40, verso 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. O Messias reconhece, através do salmista, que os holocaustos são ineficazes em si mesmos para redimir o pecador. Eis porque ele, o Filho de Deus, apresentou-se como a oferta e o ofertante para resgatar eficazmente a humanidade. Nessa condição, Jesus Cristo foi provado em todas as coisas, exceto no pecado, a fim de mostrar a eficácia de seu maravilhoso, eterno e definitivo sacrifício. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, dos versos 1 a 10. Hebreus, capítulo 10, dos versos 1 a 10. Diz assim a Santa Escritura: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e ablações pelo pecado nunca te agradaram. Não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e ablações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Lindo texto. Hebreus 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o Filho de Deus apresentou-se como a oferta e o ofertante, para resgatar eficazmente a humanidade.
Jesus foi provado em todas as coisas, exceto no pecado, a fim de mostrar a eficácia de seu maravilhoso e eterno definitivo sacrifício. O sofrimento de Cristo, assim como a vítima do holocausto, era antes de ser queimada, repartida em pedaços. O Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Diz o profeta Isaías, que nós já vamos ler 53, eu não vou ler todo, que o ungido de Deus sabia o que iria padecer. O autor da Epístola aos Hebreus afirma, por sua vez, que o Senhor Jesus, durante o ministério terreno, apresentou ao Pai constantes clamores e lágrimas. Hebreus 5, versículo 7. Hebreus 5, versículo 7. Vamos ler. Diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele reunia em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifícios do livro de Levítico. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá ainda é glorificado como o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Vamos ler Apocalipse, capítulo 5, o verso 6. Apocalipse, capítulo 5, o verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O auge do sofrimento de Jesus Cristo, como nosso perfeitíssimo holocausto, foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado, mas no terceiro dia, eis que ressurge dos mortos, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, glória! Com a sua ressurreição, Jesus plenifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Ele é o holocausto dos holocaustos. Cristo, a perfeita oferta. Foi ele, o consagrado, que disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, verso 8. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João, capítulo 4, verso 34. E porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. João, capítulo 5, verso 30. Também em João, capítulo 17, verso 4, na grande oração sacerdotal, ele disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. Na cruz, uma das suas últimas elocuções foi: está consumado. Certamente a salvação estava completa para nós. Jesus foi a primeira oferta de holocausto perfeita trazida perante Deus. Cristo foi a oferta de holocausto. Ele nasceu para que pudéssemos renascer. Ele morreu para que pudéssemos morrer para o pecado e viver nele.
Ele ressuscitou para que pudéssemos conhecer o poder de sua ressurreição em nossas vidas. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Está em Romanos 8, versículo 11. Nós vamos fazer aqui uma comparação do método antigo de sacrifício e o método novo de sacrifício. Concluindo, nós vamos ver essa comparação. Então, o método antigo de sacrifício era temporário e o método novo, permanente. O método antigo, na antiga aliança, era o Arão, o primeiro sumo sacerdote. No novo método, nova aliança, Jesus, único sumo sacerdote. Arão era da tribo de Levi e Jesus da tribo de Judá. O holocausto foi ministrado na terra, no novo sacrifício ministrado no céu. No antigo era efetuado com sangue de animais. Na nova aliança é efetuado com sangue de Cristo. No antigo requeria muitos sacrifícios, como nós lemos. Na nova aliança requer apenas um sacrifício. No antigo eram necessários animais perfeitos. E no novo sacrifício era necessário uma vida perfeita. No antigo sacrifício exigia cuidadosa aproximação do tabernáculo. E no novo sacrifício encoraja a aproximação confiante do trono. No antigo sacrifício olhava para o novo método de sacrifício e o método novo de sacrifício põe de lado o antigo sistema. Esse é o nosso Jesus, que veio, morreu por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou e está vivo, à direita do Pai, intercedendo por nós aqui na terra. E não nos deixou órfãos, nos deu o Espírito Santo para habitar nos nossos corações. Então, o nosso perfeito e sumo sacerdote é Jesus Cristo. Que essa palavra, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, venha trazer alegria no seu coração, como trouxe no meu coração. Antigamente precisava-se de animais para serem oferecidos. E Jesus tomou a cruz, se entregou, foi obediente até a morte de cruz, verteu sangue do seu corpo, para que tivéssemos hoje paz, tivéssemos comunhão plena com Deus. Jesus abriu o caminho de como nós nos achegarmos a Deus. A palavra diz que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meu caro ouvinte, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, que eu acabei de falar, se você ainda não tem esse Jesus no seu coração como Senhor e autoridade máxima da sua vida, entregue-se ao Senhor Jesus. Não perca a oportunidade. Entregue-se ao Senhor Jesus. Jesus já morreu por você, pelos seus pecados. Entregue-se totalmente, de corpo e alma, espírito para o Senhor. E você vai ver a bênção que é estar caminhando com Jesus nas aflições, nas tormentas, nas situações difíceis. Faça isso, caro ouvinte. Entregue-se neste momento. Você pode fazer onde você estiver uma oração voluntária ao Senhor, dizendo: eu entrego meu coração a ti, Jesus, como Senhor e Salvador, como o único Senhor e Salvador que me leva ao Deus eterno. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, que esse dia seja rico de bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família. Fique em paz. Amém.